Dá só pelo menos 1 minuto para seguidores poderem entrar. Ok. Ora viva, não mantenhas de não mantenha de paz para tudo, caros telespectadores de rádio TV Bantaba. Nós estamos na segunda edição de Espaço Grandes Entrevistas, um espaço que está a sair todo dia domingo na rádio TV Bantaba. Nós estamos transmitindo na tudo plataformas digitais. Nós estamos na Facebook, nós estamos na YouTube, Instagram, Twitter. Nós estamos também na FM, na nova frequência modelada, 104.2 MHz. Nós estamos na chapa de Bissau. Aos não tem convidado na segunda edição do programa, não tem Nexus jurista guineense. Boa noite, Nexus. Boa noite, Mutaro. Muito boa noite, muito boa noite. E também aproveito para cumprimentar, nesse caso, telespectadores de rádio TV, Bantava. E pronto, se calhar deixa a nota muito mais importante, né? Agradecer o convite de especialiosos para poder, talvez, eventualmente, durar esclarecer. Acho que ainda vai ser um bem muito interessante, mas, resumidamente, deixa a nota de coragem que acho muito importante, deixa. Pesa a iniciativa que Mutaro teve. Não se vê como o país ultrapassou um momento muito sensível, então qualquer iniciativa de promoção de um debate plural é sempre devido observado como ato de coragem, porque não se vê como é que tem sido fácil a vida de jornalistas ultimamente na Guiné-Bissau. Então, me diz na nota pessoal de reconhecimento ali, ok? Tudo bem. E só para falar, nós, gente que estão acompanhando, se não ouvindo bem, para comentar, para cada quem conta a partir de onde que estão acompanhando. Nexus não consta que o primeiro ponto, dia 15 de dezembro, dia 15 de janeiro, o país completa um ano sem liberdade de manifestação. No ponto de vista, este país está a viver perante quê? Olha, o país tem, se não observa o quadro constitucional guinense, desde depois da independência, não tem procurado, Guiné-Bissau tem procurado consolidar Estado de Direito Democrático, não só a afirmação de Estado, desde a proclamação de Estado, 24 de setembro de 1973, mas logo após não ultrapassar período de Partido Único, na 1994, não realiza primeiras eleições no sentido não só da abertura democrática, mas também abertura econômica, no sentido não só garantir pluralidade de iniciativas econômicas, mas também pluralidade de projetos de sociedade. E que é que me falou, Guiné-Bissau, obviamente que nós não surge como um Estado complexo, porque Guiné surge e conseguir ser independência que guerra, para via de conflito, mas depois disso, e passa cerca de quase 2 décadas, e tem procurado ser um Estado muito mais democrático, que permite maior abertura, não só de expressão, mas também de pensamento. Obviamente que houve momentos de derrapagem, de que o país sofre alguns retrocessos, mas não por falar como a de 94 para ali, o país tem procurado de forma significativa consolidar tudo em instituições de Estado de Direito Democrático. O que é que acontece de 2020 para 2025? É que houve um retrocesso, ou seja, algo que nunca ia acontecer desde 1994, não volta quase à era de 1980, aquele período de 1880 a 1994, onde é que, claro, tinha tudo aqui que tem noção de história de Guiné-Bissau, e tinha um chefe único,
que em princípio também ele em si cercava tudo, captava tudo aquilo que manifestações de liberdade de expressão que existe a nível do Estado guineense, e tinha condicionamento de exercícios de liberdade, não só de pensamento, mas também propriamente liberdade de expressão. E o que é que está acontecendo na Guiné recentemente? O que é que está acontecendo na Guiné ainda é muito mais grave, porque se no período de 80 a 94 e era proibido manifestação de pensamento político para aqueles que fazem parte de esfera pública e até exercer atividade politicamente. Gosse não só esses elementos está proibido de exercer a liberdade de expressão na plenitude, mas como toda a sociedade civil, ou seja, tantos acadêmicos, tantos jornalistas, se sentiu ultimamente extremamente condicionado no exercício de liberdade de expressão. E repara, tem dito Manga de Gens que liberdade de expressão, se uma maneira procura interpretá-lo atualmente na Guiné, obviamente que uma interpretação falsa, hipócrita e cabarrada, liberdade de expressão é um direito que tem aplicabilidade direta e imediata. O que é que me fala que é esse? 54, artigo 54 da Constituição da República da Guiné. Liberdade de expressão faz parte daquele conjunto de direitos fundamentais, direitos que têm execuibilidade direta, ou seja, é que depende de nenhum ato político, nenhum ato administrativo para ser aplicabilidade. Não dou um exemplo fazendo comparação com outros direitos. Repara, por exemplo, direito à educação ou direito à habitação, que obviamente está também plasmado na Constituição da República da Guiné, mas, por exemplo, se mutaram ou a mim nexos, enquanto cidadão misto e exige Estado, peidando, por exemplo, educação ou habitação de qualidade, o Estado tem que ponderar, além de ponderação política que tem que fazer, e que ato em si, que direito em si, para conferir e necessita não só de atos políticos, como atos administrativos. E também que não só atos administrativos e políticos, mas também financeiros. O que é que o ministro falou que é? Por exemplo, o Estado pede habitação condigna ou de qualidade. É preciso fazer uma legislação sobre efeito, além de legislação, é preciso praticar atos administrativos para a construção da habitação. Eventualmente, que é necessário meios financeiros para a execução daqueles atos, para depois, posteriormente, a hora que concluir tudo, para o Estado vir atribuir direito à habitação. Esse é um dos direitos fundamentais, mas esse é o direitos fundamentais que necessita de atos posteriores para ser aplicabilidade. Nesse caso, está a falar de direitos programáticos. No caso, diferentemente de liberdade de expressão, suma, por exemplo, liberdade também de circulação, e faz parte de leques de direitos fundamentais que dependem da autorização do Estado e nem de outros atos administrativos, e muito menos políticos, para ser aplicabilidade. Ou seja, se a mim se manifesta em pensamento político ou acadêmico ou artístico, nunca precisa da autorização administrativa ou autorização política de poder instituído na Guiné-Bissau para exercer esse direito. Então, ora, daí vem a confusão que existe atualmente na Guiné, que é agravante de que o Estado produziu um despacho, no mínimo, se ainda tem limitações desse direito, não tinha que estar perante estado de sítio ou emergência, mas se não está perante estado de sítio ou emergência, e cala cedo também possível, nem viável, para via de despacho do Ministério, limitação dos direitos fundamentais. Ou seja, o que é que está a viver na Guiné é uma aberração que está acaba com substância no impedimento inconstitucional de exercício de liberdade de pensamento e de manifestação. Portanto, que não está perante exatamente prática de atos inconstitucionais para parte do poder instituído atualmente na Guiné-Bissau. E esse que está a acontecer, que exercício de liberdade de manifestação, mas que tem nenhum tipo de espanto lá. Repara, a mim faz característica do regime que não vive, obviamente que não tinha que chegar nessa situação. Eu dou só um exemplo muito óbvio. Todos os regimes que têm a tendência ditatoriais de concentração de poderes, três tipos de atividade que têm que condicionar para consolidar seu poder. Primeiro, liberdade que tem que condicionar, exatamente liberdade de expressão. Liberdade de expressão e de manifestação. Ou seja, que incidência mais na liberdade de imprensa, porque liberdade de expressão, obviamente, tem esse triplo vertente, que é liberdade de exprimir livremente o pensamento, liberdade de ser informado e liberdade de informar. Quem quer entrar no poder, a primeira coisa que está procurando fazer é condicionar direitos, exatamente para evitar quem está de comprometer sua imagem ou credibilidade a nível de seus parceiros externos, mas também propriamente
permitindo a nível interno que cria grandes formas de turbulência, porque obviamente que ela tem que comprometer se a agenda ditatorial. Mas além daquilo, não tem um segundo elemento que compromete instituições de Estado, mas nesse caso instituições jurisdicionais, nomeadamente tribunais, porque num Estado que tem a pretensão de ser de direito e democrático, ou num Estado que está considera de direito ou democrático, quem que está a garantir a existência de direitos? Quem que está a dar direito? Obviamente que tribunal, porque mesmo amigo bom, por exemplo, o Mutaro, se não tem qualquer conflito com o Estado de Guiné, não pode recorrer ao tribunal. O Estado de Guiné, se vai lá no tribunal e tem que apresentar esse ponto, se perde, o tribunal determina como Mutaro ter razão quanto ao exercício de tal direito. E lá é não obriga não só o Estado repensa esse posicionamento, mas obviamente também com a possibilidade de Estado poder obrigar o indivíduo para facto de lesa o direito. Quem que está a garantir assim exatamente o tribunal? E agora, quem que tem, por exemplo, vocação de que submeter às regras do jogo, obviamente, primeiro a instituição que não procura comprometer, e tribunal, depois e blisco, ou cerca a liberdade de expressão, e tem que procurar condicionar exercício do poder institucional, jurisdicional, neste caso, tribunais e Ministério Público, tudo instituições de justiça, está a procurar comprometer. Só uma que está a acontecer na Guiné, está a acontecer precisamente no Supremo Tribunal, no momento, e também tem acontecido durante os últimos 5 anos na Guiné-Bissau. E depois, o que é que está bem cá para consolidar nela? Na viciação do processo eleitoral. Ou seja, é 3 elementos que chamam tudo ditadura e na consolidação, hora que compromete exercício de liberdade de manifestação e de expressão, ou seja, manifestação de liberdade de pensamento e tem que comprometer. Segundo, e tem que comprometer instituições de justiça. E terceiro, e tem que viciar processo eleitoral. Porque hora que viciar processo eleitoral, obviamente que tem nessa rede tudo aquilo que instituições é importante para continuar a poder até a hora que sinta como de facto e que tenha mais necessidade de permanecer e preparar um substituto que tem que dar continuidade a essa agenda política. E, obviamente, aquilo que nós estamos a viver na Guiné, nesse momento, Constituição afastada, portanto, é muito, talvez até utópico, está no papel de qualquer tipo de direito, nomeadamente direitos de manifestação, porque direito de manifestação só é possível e faz sentido o papel dela, ora, está num estado normal, mesmo que um estado que consolida ainda, do ponto de vista de direito democrático, mas e tem aquela vocação, é possível o papel de direitos. Agora, o que está perante um estado, daqui afastado, existência de uma ordem jurídica e tem apenas comandos que te resulta de vontade unilateral de uma pessoa, é muito difícil o papel de direito, nomeadamente direito à liberdade de manifestação ou de expressão. E aquilo que está a acontecer na Guiné, mas essa que deve servir de espanto, não está só apenas no olhar resultado daquilo que tem sido a atuação desse regime que está instituído na Guiné desde 2020 até agosto. Portanto, nada de surpresa que está a acontecer perante nós nesse momento. Ok. E outra questão também sobre escândalo financeiro com o administrador do banco, novo banco, na papel semana passada, falar de como um membro do governo de Guiné-Bissau está envolvido. O presidente da República bem na semana passada também e falei que considera aquilo notícia. Agora, do ponto de vista, você tem algum comentário fazer essa situação? É claro, olha, Mutaro, uma questão muito interessante. Repara que o presidente da Guiné, enquanto primeiro magistrado de nação, qualquer pessoa que tenha algum tipo de preocupação com liturgia propriamente de cargo que ocupa, porque ser o presidente da República não é uma coisa qualquer. Se de facto uma instituição de justiça de um país alega como de facto e tem envolvimento de um membro do governo do Estado de Guiné-Bissau no processo de lavagem de dinheiro, obviamente que a preocupação de qualquer chefe de Estado era procurar investigar saber quem que de facto está envolvido lá e apurado responsabilidade do ponto de vista criminal. Agora, não digo que acontece na Guiné, uma coisa muito engraçada. O presidente da República da Guiné tem procurado falta verdade ao povo guinense. Fala como na Guiné que tem ninguém que tenha milhares de euros. Ora, isso não é verdade e é falso. Tudo gente sabe como isso é do conhecimento geral e público que a maior parte do governante que pertence
tanto o atual governo, como outros governos cessantes de Guiné-Bissau, têm comprado, têm adquirido imóveis ali na Portugal. E a aquisição de imóvel não está no papel de um bem de pequena importância, não no papel de um bem de milhares de euros. Tudo quem vive na Portugal sabe como um apartamento T3 está por volta de acima de 100 e tal mil euros. Quanto governantes de Guiné-Bissau adquirem imóveis ali na Portugal? E agora, se só aparecendo dizendo que existe governantes ou guinenses com milhares de euros, é uma falsa questão. É uma forma muito sofisticada de faltar verdade ao povo guinense. E, portanto, é falso. E aquilo claramente está acaba demonstrar como, de facto, o presidente da República atual da Guiné-Bissau que tem uma vocação de procurar encontrar a verdade das coisas. E para assim também ele que está preocupado que dinheiro que não é retirado de forma ilícita no estado de Guiné-Bissau, porque se estava preocupado, obviamente não obrigava Ministério Público e Polícia Judiciária de Guiné a entrar em contato com instituições de justiça de Portugal para pura responsabilidade e cada gente que está envolvido lá que pertence ao governo para tomar essa responsabilidade, não só do ponto de vista político, mas depois, eventualmente, do ponto de vista criminal, para ser responsabilizado. Ora, é que aquela que o Presidente da República de Guiné faz, que é que bem faz, de certo modo, e procurar atenuar gravidade de situação que não é discutido atualmente ali na Portugal sobre retirada de forma ilícita do governo, do povo guinense, que está tirado de forma ilícita para ser governantes, ou seja, governantes de Guiné estão a ter esse dinheiro, como é que estão a fazer lavagem? Através do contato que, se uma maneira que dado indicação, um dirigente, ex-dirigente, nesse caso, do novo banco, que tem contato, nesse caso, um dos membros do governo, não recebe quem em concreto, e a mim também que faz sentido não estar na especula, porque nunca tem informação de facto de quem que está envolvido, mas a grande verdade, a gente tem que prestar atenção, é que falar e a gente tem que perceber como instituições de justiça de Portugal é muito séria, instituições de justiça de Portugal, instituições sérias, é que falar ex-membros do governo, é falar membro do governo, então é preciso também ter uma interpretação correta e honesta das coisas. É papel de ex-membros do governo, é papel de membros do governo. Ou seja, é papel de membro do governo, é no papel de membros do governo que pertence ao atual governo de Guiné-Bissau. E, obviamente, qualquer governo ou qualquer presidente minimamente interessado no combate à corrupção iria tomar a responsabilidade, órgãos de justiça de Guiné, para pura responsabilidade de quem que estava envolvido lá. E, portanto, o presidente de Guiné, de certo modo, dá uma sensação de como ele está envolvido nesse tipo de prática de retirada de forma ilícita de lavagem de dinheiro que tem acontecido durante os últimos anos, que esse regime tem praticado. E, portanto, essa leitura que fica na área, que a intervenção do presidente da República, pronunciamento sobre as questões de lavagem de dinheiro. Botando algum comentário com a fase atual situação política que o país tem estado na vive nos últimos tempos. Não, a mim talvez me só colocar acento tónico na discussão de fim de mandato do Presidente da República. Repara, ultimamente, aliás, até que tinha intervenções na RTP, se calhar a mim de gente que mais coloquei questões na agenda. E tem uma discussão que é falsa, que tem um caráter até de hipocrisia para um grande número de gente que se consideram juristas. Repara, qualquer estudante de direito sabe, mesmo que não conheça, talvez até para uma interpretação mais literal. Não se vê tudo gente se vê como Presidente da República, atual Presidente da República da Guiné, toma posse dia 27 de fevereiro de 2020. E que é que tomada de posse? Não vai ainda para a interpretação, talvez, da palavra posse, mesmo do ponto de vista literal. Posse e ocupação efetiva de uma determinada coisa. Mas tomada de posse e investidura de uma determinada pessoa, na qualidade ou no título de um cargo, em pretexto de uma determinada situação ou de um determinado facto. Sissoko, investido dia 27 de fevereiro de 2020, sob pretexto de ganhar eleições que foi sido na 2019, depois de concluir na 2020. Então, ele investido, do bigode ao mais engraçado, não só investido,
Suma exerce poderes enquanto Presidente da República, porque passam com uma manga de gente está na discussão como Presidente Umar Sissoko, logo que investido enquanto Presidente da República e demite o governo de PGC, nesse caso Aristides Gomes, e não só demite o governo de PGC, mas e tem gozado de todos os privilégios enquanto Presidente da República. Então, repara uma coisa muito engraçada. Então, o Presidente da República, Umar Sissoko, demitiu o governo de Aristides. Durante o período de fevereiro até setembro, recebeu naquela qualidade. Não só esse salário e subsídio todo, aquele viagem que faz durante aquele período, e fazia naquela qualidade. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o Presidente da República de Guiné tem que compreender, me fazer essa pergunta naquela qualidade, porque se respondeu como é fácil enquanto não Presidente, então isso significava como está lá como marginal no sentido de que e tem praticado aquele atos à margem da lei, não enquanto Presidente da República, que nasceu a mais aberrante, né? Mas não vai uma outra coisa muito mais interessante. Mesmo que não concluir como, olha, suma maneira que é da interpretação, interpreta esse facto que acontece. Falar, não. E tem um contencioso no Supremo Tribunal que bem conclui só no períodos de setembro, onde é que tem, de facto, um acordo que conclui como, de facto, pedido que fazido, pretensão que submetido para candidato do PGC que é procedente, então só a partir de lá que não pode contar mandato do Presidente da República. Ora, então o que é que manda o Presidente da República a guardar contencioso do Supremo Tribunal para poder tomar posse só depois que o Supremo Tribunal pronuncia sobre o assunto? Ou seja, e tem uma coisa que está falando na direito, na bastidores de direito, na faculdade de direito, venir em contra factum próprio. Ninguém que pode tirar proveito de si próprio ilicitude. Presidente da República de Guiné, ele que fazia insistência, não só insistência, mas também ameaças de que posiciona de forma contundente como ainda toma posse, independentemente do Supremo Tribunal decidir ou não. E toma posse, uma maneira que acontece. Ou seja, investido enquanto Presidente da República e ter recebido salário e privilégio enquanto Presidente da República e tem exercido, praticado atos durante aquele período de 27 de fevereiro até setembro enquanto Presidente da República. E como é que ele está isento de responsabilidade nesse processo para falar, não. Apesar de a mim também tomar, sou uma maneira que vim pronunciar recentemente, de forma que encadive de tomar, mas mandato tem que começar só a partir de setembro. Não. Olha, repara, Presidente da República de Guiné, ninguém que tem que ter benefício do próprio problema que cria. Na direita está falado, venir em contra factum próprio. A boca pode ser beneficiar de próprio ilicitude que a boa matina cria, de próprio ilegalidades que a boa matina prática durante aquele período. E mais do que isso, só para concluir uma coisa muito engraçada. E que ele tomara de posse, quer gente gostou ou não, durante aquele período, dia propriamente, data de 27 de fevereiro, ia acontecer, houve uma investidura, de forma que houve, que fazia investidura, a mim está concordando, não, mas acabou para acontecer, tanto que assim, se só vai para o Palácio, não só vai para o Palácio e começa a praticar e exerce responsabilidade de Presidente da República. Então, obviamente que esse mandato tem que começar a conta a partir de 27 de fevereiro. Que isto tudo, o que é que o ministro Concolipa falou? É que essa discussão de 4 de setembro como data de fim de mandato do Presidente da República é uma falsa questão, é uma nova narrativa que me está vendido para um conjunto de gente, classe intelectual hipócrita, desonesta, porque Guiné é a maior crise que nós vivemos atualmente na Guiné. Talvez nem que a crise de Estado de Direito Democrático, uma crise de honestidade intelectual. E tem um conjunto de gente que teve a oportunidade de estudar, soma nós. E nesse momento que o país não ultrapassa problemas muito sensíveis, qualquer acadêmico tem por obrigação, não só obrigação, mas dever, tem como vocação principal procurar verdade das coisas. E tem uma classe de guineenses que está designa de intelectuais, nesse momento que está envolvido todo nesse processo, que na procura de deturpar e criar narrativas para ainda introduzir mais confusão na cabeça da população e do povo guinense. E aquela lei muito feio, não só feio, mas e completamente imoral. Repara, no final das contas, é pergunta que a gente tem que bem fazer. O que é estudar para ela? E para ajudar a Guiné avançou ou para atrapalhar o avanço do país? Porque se alguém que está de facto na condição de jura,
mínimo que pode fazer e fica em silêncio e diz a gente que talvez tenha vocação de ajudar a esclarecer e que ajudar a atrapalhar. E é tudo, o que é que me falou que é esse? E para resumir e concluir, se guineense, a mim não acredita seriamente, uma maneira como tarde acredita como o povo guineense é um povo lúcido e consciente de coisas e tem a noção perfeitamente de situação e se fazer leitura correta das coisas. Se me se bem que barrado está nela, cada jurista que vem para em papel, alguém que vem para em papel sobre o fim do mandato do Presidente da República, tomada de posse do Presidente da República, pede qualquer interesse direto daquele alguém naquela situação. Repara, a mim, o que é que ainda ganha que conta mentira? Nada, em princípio, repara. A mim, não faz parte de nenhuma filiação partidária, não faz parte de nenhum grupo, sensibilidade política que existe na Guiné, mas a mim, guineense, e enquanto guineense, tem que estar colocar na posição de procurar ajuda contra a barrada, de acordo com a informação que tem e de acordo com a realidade a interpretação que não faz de situação que não é vivido. Se não olha como está na condição de fazer aquilo, no mínimo que não faz, não reserva em silêncio, não fica em silêncio, evita atrapalhar para quem que pode jurar esclarecer e jurar esclarecer. Aquilo que cada quem deve, análise que cada quem deve fazer sobre a situação, exatamente essa. Não procura atrapalhar outro dia na papel, outro dia na procura inventa uma outra narrativa para introduzir mais informação, porque tem duas formas de negar gente esbarrado. Ou falar cala da informação, ou introduzir manga de informação sobre o que é não é discutido. E lá ninguém cala saber quem que na papel barrado, quem que na papel mentira. E obviamente que e tem daquele outro eixo, um conjunto de colegas, principalmente jovens, não tão jovens, porque gente que está acima de 35 anos para riba, mas que tem 35 a 50 anos, que não procura alterar a verdade das coisas, introduzindo a discussão de como não. Mandato do Presidente da República tem que começar contado só depois de acordo do Supremo Tribunal, que é uma falsa questão, porque é disso que como Presidente da República, como Sissoko, não só ocupa o Palácio dia 27 de fevereiro e ter recebido também salário, privilégios e regalias de Presidente a partir daquela data. Não só ir receber salários, privilégios a partir daquela data, mas se tem praticado também atos a partir daquela data, porque está na discussão como e demitir governo de Aristides logo que toma posse, logo depois do dia 27 de fevereiro. Então, a gente estuda o que é que tem que responder. A partir do momento que não admitir como mandato de Sissoko começa a partir de setembro, o que é que não faz atos que Sissoko pratica antes de setembro? O que é que não acontece com aqueles atos? É para de pensar nesse ponto? Obviamente que não, porque a gente se tem interesse na procura verdade e justeza das coisas. A gente apenas que me atrapalha. E qualquer forma mais objetiva de chegar a essa conclusão. Vou dizer que ele estudo que bem que é essa narrativa. Qual que é posicionamento político e profissional atualmente na Guiné-Bissau. Manga deles é correr de diáspora, é bem instituído, instala no governo que está instituído atualmente na Guiné-Bissau. E manga deles que vêm para a diáspora, que está bem na Guiné, ou vai do direito, ou gente que pertence a estar na alto quadro, na alta posição da administração pública de Guiné nesse momento, está a sofrer de um ordenado significativo ou subsídio. Ou seja, se vai para ou prestar atenção, fazer leitura correta das coisas, ou não olha cada gente que está no papel sobre a situação. E repara, mutaram, eu dou um exemplo muito simples. A minha está na Portugal, obviamente, não trabalha na administração pública portuguesa. E a pergunta que eu tenho que fazer, o que é que eu ganha que posiciona de um lado? Obviamente, nada, nunca tem mesmo nada a ganhar. E agora, de uma manga de gente engraçado, alguém está saindo lá como jurista, ou é secretário de Estado do atual governo, ou é membro de um departamento do Estado, que se ordenado e subsídios confortantes e também para procurar esclarecer alguma coisa sobre o que está na viver atualmente. Qualquer nível ou qualquer grau de imparcialidade de alguém que não pode esperar de ser parte. Zero. Obviamente, zero. Porque a gente, obviamente, tem interesse direto na permanência do atual regime, porque está a sofrer, está a ser o beneficiário da situação que o país não vive nesse momento. E, portanto, é muito importante também na classe juvenil começar a decifrar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente tem combatido. Nunca pode ter esse tipo de geração hipócrita que tem a vocação de procurar encontrar a verdade das coisas. Portanto, nossa geração tem que ser muito contundente com esse tipo de gente. E tem que fazer um combate cerrado. Nunca pode ter esse tipo de gente no espaço público. Ou não tem espaço de fala. Boa obrigação principal é procurar contar a verdade, não falsear a verdade das coisas. Portanto, resumindo e concluindo, mandato do Presidente da República
termina dia 27 de fevereiro de 2025. 27 não, aliás, 26 de fevereiro de 2025. 26 de fevereiro. E o que é que tem que acontecer? O presidente tinha que marcar eleições 90 dias, ou seja, lá no início de dezembro, mais tardar, e tinha que convocar eleições para eleições poder realizar até antes de 26 de fevereiro, para poder eleger de novo o presidente da República, que tinha que tomar posse dia 27 de fevereiro de 2025. Nesse momento, o que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Está a praticar uma inconstitucionalidade por omissão por parte do atual presidente da República de Guiné-Bissau. Basta como aí tem condição para realizar uma eleição livre, justo e transparente. Nesse momento na Guiné, na ponto de vista. Bom, honestamente tem que responder o que não, né? Não vai só. Primeiro, tem dito isso também na RTP, próprio órgãos que têm a responsabilidade de garantir legalidade do processo eleitoral está no momento de crise. Na papel de, começando desde o topo lá do Supremo Tribunal, que está no topo de hierarquia de órgãos de jurisdição, que tem não só a responsabilidade de receber candidaturas, tanto para eleições presidenciais, assim como para legislativas, e tem o problema de legitimidade e de completude. Problema de legitimidade, quem que está a fazer papel do atual presidente do Supremo Tribunal e que é elegido para o colégio de magistrados para efeito, ou seja, houve uma usurpação de responsabilidade para o atual quem que não ocupa lá aquela vaga da presidência do Supremo Tribunal. E tem um déficit de legitimidade no Supremo Tribunal. Além de déficit de legitimidade, e também é afastado um grande número de juízes que designaram para o Supremo Tribunal também que cá está lá. Ou seja, e tem o problema de completude. Não só está que falta de se juízes conselheiros que estão com pulo, suma assim que não praticados lá enquanto presidente e que tem nenhum tipo de posição legítima para praticar aqueles atos, porque ele é presidente do Supremo Tribunal. E saindo do Supremo Tribunal, não tem CNE. CNE, que não se vê também como e órgão, aliás, responsável e principal na gestão de todo o processo eleitoral, e tem um problema também exatamente idêntico. Obviamente que na caso do CNE, se o presidente ficar afastado para via de força, sai e vai para ter na presidência do Supremo Tribunal, mas tinha que realizar uma eleições para a presidência do órgão executivo do CNE, que lá cá acontece. Não só para a presidência do órgão executivo do CNE, como assim todos os membros do órgão executivo do CNE. E houve uma caducidade sem mandato, que tinha que renovado já mais de 2 anos atrás, que aconteceu também. Ou seja, CNE também em si e padecer de problemas de legitimidade e de completude. E a hora que assim, que garantias que não tem, né? Para falar como eleições que não vai realizar e está tudo, garantir tudo, elementos para ser uma eleição justas, livres e transparente. Porque o que é que está garantindo justiça e liberdade de eleições? É que mutaram-se e participar enquanto candidato e sinto como de facto a um determinado momento ele é exato se posiciona enquanto candidato, um se direito enquanto candidato. Quem que tem que recorrer a ela? A CNE ou ao Supremo Tribunal? Como é que não vai recorrer a esse atual Supremo Tribunal, que está na esfera do Umar Sissoko Embalo, gente designado por Umar Sissoko Embalo, que apenas está lá e não executa orientações políticas do Presidente da República, que tem nenhuma vocação de procurar encontrar a verdade e justeza das coisas. CNE, mesma coisa. Portanto, nesse momento, Pam falou, e tem pouca probabilidade de não realizar uma eleições para depois não vir a conclusão como eleições que realizar justa, livre e transparente. Agora, e tem um horizonte de esperança, obviamente que a mim tem insistido, tem discutido muito isso. Atual, por exemplo, a Assembleia Nacional Popular da Guiné, e que foi dissolvida, porque a dissolução que aconteceu e inconstitucional, ato que praticado é inconstitucional. Isso significa que a Assembleia é desfazida, é dissolvida. Se é dissolvida, então tem possibilidade da Assembleia reabrido para retomar seu normal funcionamento, para poder legitimar órgãos de CNE. E a partir da hora que legitimam órgãos do CNE, e a partir de lá está passa a acreditar como de facto está assegurado condições de legalidade para o processo eleitoral poder dar-se curso normal. Mas, do contrário, não tem problemas muito sérios, que enorme probabilidade de próximas eleições que irem realizar na Guiné ser viciado. E, hora que viciado, obviamente, que risco e de convulsão social, são aquilo que aconteceu na Moçambique.
que a gente, em princípio, que está a ponderar esse momento. Na ponto de vista jurídico, você tem algumas soluções para esse problema que Guiné-Bissau na passa atualmente? Não, repara, mais uma vez, a minha aponta o problema. Primeiro, a forma de ultrapassar problemas que Guiné vive atualmente, respeito às regras do jogo. O que é que me falou que é isso? Tudo gente tem que submeter à Constituição da República, principalmente o Presidente da República, respeita as regras do jogo. E a partir de lá, a partir do momento que não começa só a respeitar regras instituídas no país, 90% do problema não está ultrapassado. Essa é a solução mais mágica que não poderia acontecer nesse momento. Segundo, é preciso aqueles que estão no exercício de cargo público, não só cargos políticos, mas públicos, é ter noção de que se exata responsabilidade na cargos que tem exerce. Porque ora que o vai para qualquer cargo público, o vai lá para servir, não para servir o cabeça. Ora que o vai para ir fazer, cumprir qualquer papel, exerce qualquer responsabilidade no aparelho do Estado, o vai lá para servir o povo guinense, não para pegar Estado ou para fazer Estado, servir o bem interesse. Então, aqui alterado essa percepção, essa forma deficiente que tem atualmente na forma de olhar política na Guiné, porque esmagadora maioria de gente que está para o aparelho do Estado e parecem como tem uma percepção de como é que lá para poder aproveitar para maximizar sem riqueza pessoal, sem interesse pessoal, para resolver sem interesse pessoal. E é que está lá para resolver o problema da população. E a partir do momento que virar do peso, obviamente que lá, que tudo aquele gente que pertence àquela esfera de espaço público, que nascer sua vocação e procurar ter entendimento para resolver problemas que não tem, né? Não guerras pessoais e coisinhas que no fim das contas é que tem que ajudar na nada e acaba só para atrapalhar mais a situação do país. Então, a mim olha esse dos caminhos como forma de ultrapassar esse problema. Primeiro, e cumprimento de regras. Aquilo nunca tem que negociar com ninguém, seja ele presidente da República, seja ele juiz, seja ele deputado, tem que estar abaixo de regras, abaixo da Constituição da República. Tem que cumprir regras que estão instituídas na Guiné-Bissau. Segundo, ora quem não vai para qualquer lugar público, tem que ir lá na perspectiva de servir povo guinense, não servir sem a cabeça, ou só uma maneira que está a acontecer. Porque o que vai lá para servir, obviamente que a boa tem interesse de procurar papel que tudo gente que tem alguma opinião de como é que não pode ultrapassar o problema que nós estamos a viver nesse momento. E, portanto, a partir do momento que tem essa forma, visão de acusação, acho que a maior parte do nosso problema não está ultrapassado. Mas, pronto, infelizmente, também que está não é aquilo que não acontece no atual quadro político guinense. Portanto, talvez esse é algo que poderia acontecer num horizonte futuro mais longínquo. Então, para terminar, você tem algum comentário face à atual situações políticas que está na passa na Moçambique? Não, Moçambique em princípio parece como moçambicanos esteja de certo modo na procura de entendimento, embora a mim também tenha posicionado sobre a situação de Moçambique, porque de facto quem acompanha a situação de Moçambique se vê como sua maneira como fala, por uma questão de lógica e de bom senso, impossível Daniel Chapo, nomeadamente candidato suportado para Frelimo, ganha que 70%. Suma maneira que o Conselho Constitucional bem confirma mais tarde é reduzir o número de votos para 65%. Primeiro, porque quem acompanha a situação de Moçambique desde 2016, ainda percebeu como é impossível, não só impossível, como é improvável qualquer candidato de Frelimo vence, seja ele Daniel Chapo ou outra pessoa que não é apoiado para Frelimo. Para ver que Moçambique não só houve uma crise institucional, déficit de confiança nas instituições, de uma maneira que o povo moçambicano tem sofrido um acentuado agravamento do custo de vida de moçambicanos. E como é que esses moçambicanos podem ignorar aquelas situações tudo para de novo renovar a confiança a Frelimo ou qualquer candidato de Frelimo? Eu dou um exemplo muito mais óbvio. A nós na Guiné nunca não tendo um problema de roubo nessa proporção. Moçambique, de 2013, 2014, especificamente, ia aconselhar, por exemplo, aquele chamado dívida oculta, onde é que o Estado contraiu um empréstimo oculto e pista dinheiro oculto e criou uma empresa de Estado, uma empresa que onde é que tirar dinheiro, exatamente de uma maneira que não no papel, para via de compra de imóveis na diáspora, coisa,
e dívida que contraído tem a andar à volta de 2 bilhões de dólares, 2 mil milhões de dólares. Na Guiné não está falando 2 bilhões. Que daquele processo de dívida oculta muito conhecido, onde é que tem que o julgamento público transmitido na rede social, no período do Covid. E obviamente que pessoas responsáveis para aquele tipo de situação, e foi exatamente o governo de Frelimo, de Armando Guebuza, que acabei depois de substituir para Felipe News. E, aliás, se uma maneira que você ter filho de ex-presidente Armando Guebuza, do partido Frelimo, estava indiciado naquele processo. Então, não é o papel de um governo que vem sofrendo propriamente déficit de confiança por parte da população moçambicana, mas não só déficit de confiança, porque depois que a situação de dívida oculta em 2016 vinha ao público, o que é que acontece? O Estado moçambicano, e houve uma contração no crescimento econômico, e houve uma desvalorização de moeda moçambicana, e houve um agravamento do custo de vida de moçambicano. Como é que a gente se podia acreditar como moçambicanos ignoram essas situações tudo para aburrir e reforçar a confiança no partido que foi responsável pela situação? Aquilo é impensável do ponto de vista lógico que tem como isto acontecer. Portanto, qualquer pessoa que pare e pense, está a perceber como é de facto resultado que pronunciado, e foi um resultado cozinhado na Comissão Nacional de Eleições Moçambicanas. E, obviamente, semana que vem para ficar demonstrado, e houve uma contestação. Dúvida, e que é engraçado, eu falo como 70% do país está bom. E a hora que vai para o 70% de gente que não faz manifestação está daquele outro lado. E com uma contradição entre aquilo que é pronunciado como resultado e aquilo que não acontece na prática enquanto manifestação contra resultados que é pronunciado. Portanto, Moçambique deve servir um bocadinho de lição de que ele que eventualmente por experimentar na Guiné e depois o rumo que nós vem levando. Só para a gente ter noção, Moçambique houve quase 4 centenas de mortes, com o papel de quase 400 e tal mortes. E depois com o número de gente que baleados, 2 mil baleados, 3 mil e tal pessoas detidas. Ou seja, no papel de uma situação completamente caótica, de uma anarquia, assume isto interpretado de forma mais correta. Um país que ultrapassou um período de anarquia. E aquilo foi muito, muito feio de ver e de acompanhar. Então, situação de Moçambique e perceber, eventualmente, daquilo que por bem acaba para acontecer na Guiné e posteriormente em Angola, em 2027. Não percebe? Então, pronto. E a hora que alguém vai para poder, para servir essa cabeça e está achando como ele tem o controle de tudo. E enquanto ele continua a alimentar classe castrense, classe militar, nunca é que ela sai no poder porque se a situação está salvaguardada. Mas tudo tem limite. Porque o povo, propriamente também, se um povo guinense, se paciência tem limite, a hora que estica essa paciência até a hora que esgota, não interessa que um custa que ela não procura passar arriba de bom. É aquilo que tem acontecido na Moçambique. Obrigado para a disponibilidade. Vou ter algo, palavra de despedida. Palavra de despedida, o que é que me deixa como nota final? É que na Guiné, o Guiné ultimamente, principalmente esse período que em 2025 não entra nela, a mim tem pronunciado na RTP também papel aquela Guiné 2026 talvez tenha sido o ano mais sensível que nós vive, porque tenha sido aquele ano que do ponto de vista analítico, ponto de vista político, está falado ano de virada. Não tem que cuidar, ou não continua para acentuar a situação que nós vive, ou não muda. E qualquer decisão que nós vamos tomar ali na 2025, e tem um custo, há um preço a pagar. Repara, damos muito um exemplo muito óbvio. Nem sequer é questão de ser a favor, pró ou contra. É que o Umaro Sissoko, atual presidente da República da Guiné, e que tem a pretensão de sair na poder nem por via das eleições, mesmo perdendo, nem por uma outra via. E parece como a presidente da República atual, até para ser pronunciamentos que estão a fazer, porque está no papel com toda certeza como ainda está na presidência até 2030. E a mim quer saber como, porque ele tem só um voto, de acordo com leis de Guiné-Bissau, em a lei que fala como o Umaro Sissoko tem 2 milhões de votos, e tem um voto, soma qualquer outro guinense. Como é que tem a certeza como ainda continua estando a poder até 2030, se esse voto vale só um? Ou seja, ele sabe alguma coisa que não está a saber. E obviamente que ele não conta com esses planos, e que está não conta com o plano do outro. Bom, a mim faz parte do povo guinense. E obviamente que a mim faz parte também de grupos que respeitam as regras do jogo. Se ganha próximas eleições, tudo bem, para continuar no palácio. Agora, se perde, em momento algum, e não continua a estar lá na presidência da República. Que ela se não tinha que
repetir. Vou desculpar, talvez esta é a parte mais sensível aqui na papel. Repetir outro 7 de junho, não ter repetir mais, talvez que caneta para escrever nova história de Guiné. Porque não ela permite que ela. E preciso ele ter a clareza como nova geração que ela permite esse tipo de regime que tem vocação de instituir na Guiné. Não que ela tolerar, nem não que ela permitir. E se for necessário, paga o custo que é necessário, não paga, mas não que ela tem a ditadura na Guiné. E quem quer experimentar, obviamente que não está ali para bem de ver resultado. A nós tudo não é matilha para assistir custos que cada quem é bem imputado. E portanto, é bom agora que não cozinha, cada quem que não prepara cozinhar esse resultado, para estar depois disposto a bem arcar tudo consequências que podem resultar daquilo. Se planta batata, ou que pode para mancara. Portanto, é importante que eles que têm a responsabilidade nas condições do país perceber que está na planta é momento. Porque agora que o resultado bem aparece. E aquilo que é planta só. Se planta, caiu, coopera mango, caiu com a bem lá. Portanto, é isso. Essa é a mensagem final que me diz ao povo guinense. Obviamente que nós estamos muito atentos e depois, dia 27, na chega, seleções que marcado, não na procura reivindicar do ponto de vista constitucional, de uma maneira que não tem insistido, porque manifestações e direito à resistência e atos constitucionais está salvaguardado na Constituição da República. E a nós não procura fazer uso dela. E, portanto, repara, não fala Manga de Gens, talvez pareça que foi capaz de compreender a minha mensagem. Se o Presidente da República, qualquer consequências mais práticas que poderia acontecer depois do dia 27, que o Márcio Sissoko também participa, está a fazer leitura dela, e diz que, em princípio, bem a criar narrativa, a se candidatura, que está a fazer leitura dela. É que dia 27, o que é que não acontece? Isso significa que qualquer guineense que tenha dever de obedecer qualquer ordem dada para o Márcio Sissoko. Porque agora que o mandato caduca, o que é que está acontecendo? Uma perda de legitimidade. E agora, que perder legitimidade, isso significa que houve quebra de enlace, de ligação que existe entre a boa governante e o governado, que acha como está governando. Isso significa, a partir daquele momento, o que tem qualquer poder ou legitimidade para exercer qualquer poder de autoridade sobre aquele cidadão. Isso significa que se dá orientações, a mim que tem a obrigação de cumprir, porque a boca tem a legitimidade daquelas orientações. Essa consequência mais prática que poderia acontecer. Isso significa que a partir do dia 27, nenhum guinense é obrigado a obedecer qualquer decreto ou qualquer orientação do Márcio Sissoko. Essas consequências mais práticas. E agora que não pensa, exatamente no papel, com fundamento na Constituição da República, porque a própria Constituição da República de Guiné também está salvaguardando como qualquer ordem ou decisões ilegais e que tem que cumprir. E a pessoa não pratica atos enquanto cidadão normal, porque a partir do momento que deixa de ser o presidente, ninguém tem a obrigação de cumprir. Obviamente, o que pode continuar a praticar aqueles atos para via de força, né? Porque o Estado tem poder militar ou poder de fogo, o Estado exerce aquele ato. Sim, ou por continuar a praticá-lo, ou continuar a impor, mas também não fazer resistência a ela com base na tudo meio que não tem. É preciso e tem essa clareza de coisa. Tanto para parte de gente que está naquele outro lado, tanto para parte de gente que está para ali, que tem alguma dúvida sobre aquilo que não é discutido, sobre o fim de mandato do Presidente da República, suma para parte do Presidente da República que tem a responsabilidade de fazer não ultrapassar problema de forma pacífica. Agora, se caminhar para problemas ultrapassados de forma pacífica, obviamente que ainda tem resultado em função daquilo que é ali na cozinha, mas ele ainda está lá para assistir, não só para assistir, mas para caráter tudo consequências que não bem a partir de coisas que cozinhar nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nexus, no convidado no espaço de grandes entrevistas de Rádio TV Bantaba. Nós estamos a transmitir através de nossa página oficial de Facebook, nós também na YouTube, Twitter, nós também na Instagram. A Bocusana Bissau por acompanhar-nos através de nossa frequência modelada FM 104.2. Nós estamos na chapa de Bissau, nós estamos a transmitir na tudo plataformas digitais. Nós vamos com promessa de voltar na próxima edição com outro convidado. Se Deus continuar pisando vida com saúde e mais fala. Obrigado.